representa o encontro do povo africano, todo mundo sempre em volta da água para contar suas histórias. Então, como eu estou iniciando a minha carreira de growth, eu não reparo, eu fiz uma colinha aqui, porque o criou conta tudo da cabeça. E eu tenho coisas que eu posso esquecer. Então, eu vou ler um trechinho e vamos começar a nossa contação, mas tem que ser perto da árvore. Toda contadora de histórias, quando senta em volta de uma árvore, vai buscar lá atrás na memória um pouco das muitas histórias que o tempo não pode apagar. E é essa a nossa história que vai começar agora. Mas antes de contar essa história, eu preciso de algumas coisinhas mágicas que vai me ajudar a poder entrar no clima da magia, porque senão eu vou ficar meio perdido e arriscado a esquecer essa história. Esse aqui é um pozinho mágico, para quem não conseguiu ver, mas é um pozinho mágico que ajuda a gente a contar histórias. Isso aqui é um segredo de família, tá, gente? E agora eu vou começar. Durante essa semana, alguns livros me lembraram muito essa história do griot. A história da Preta. História da Preta, eu contei para minha turma essa semana e fizemos até alguns desenhos sobre ele. E também tem o Sudiata, que é um desenhista inglês que escreveu uma lenda africana e tudo com desenhos. Só para vocês verem rapidinho, senão a minha história não chega ao fim. Essa outra história que tem um ponto-chave no que eu vou contar hoje é uma história em quadrinhos que conta sobre a Guerra do Paraguai no Brasil. E a minha história então começa aí, em 1800 e pouco, um rapaz bem pequeno, mas assim muito ousado, um negrinho escravo, morava no interior de Minas, antigamente chamava Porto Novo, eu acho, pertinho de Além Paraíba. Ele então ouviu falar que na época da guerra, em 1865, eu vou dar uma paradinha só para explicar, aconteceu a Guerra do Paraguai. Ele ouviu falar que se ele entrasse na lista de soldados para fazer parte do exército da salvação da pátria, ele teria a alforria dele. Então o que ele fez? Ele se alistou, ele foi para a Guerra do Paraguai. E aí ele foi, e muitos não voltaram, mas ele voltou. Ele voltou e foi recebido em Além Paraíba como um herói de guerra. E aí então, esse menino, que eu nem sei o nome, eu gostaria muito de saber, eu ainda vou descobrir um dia. Sabe o que aconteceu com ele? Ele encontrou uma moça, uma morena, ele era negro, mas ele casou com uma moça bem clarinha e teve um filho. Esse filho ganhou o nome de Mário Batista. Vocês sabiam que o sobrenome Batista era sobrenome de muitos ex-escravos que, quando deixaram de ser escravos e iam na igreja, se transformavam em cristãos, o padre dava um sobrenome, porque como escravos, eles não tinham sobrenome. Eles eram conhecidos pelo nome deles somente. Muitos escravos ganhavam seu sobrenome dos seus senhores, assumiam o sobrenome da família dos senhores. Então, o que aconteceu com ele? Ele ganhou esse nome, passou para o filho dele, que era o Mário Batista. Mário Batista se transformou num moreno forte. Ele era um negro mais claro, porque ele casou, o pai dele era negro, a mãe mais branca. Então ele era fortão e com olhos verdes. Todo mundo chamava ele de Vogato. Ele ganhou esse apelido de Vogato. E o Vogato conheceu uma moça morena muito bonita que chamava Maria da Mata. Essa Maria da Mata tinha uma mãe que era muito especial para a região. Ela chamava Marcelina Chaves. E sabe o que ela fazia? Ela era raizeira. Ela fazia remédios. E ela levava remédio para a população ribeirinha, andava a cavalo. Teve uma vez até que ela atravessou o rio. E do outro lado do rio ela falava assim, alguma coisa na cabeça dela falava assim, você tem que ir do outro lado, tem uma pessoa doente precisando de você. E ela fez isso, sabia?
Quem me contou isso foi uma neta dela. Aí o que aconteceu? Essa moça conseguiu curar essa pessoa. Ela achou uma pessoa, uma choupana bem pobrezinha, foi lá e curou ela. Então veja bem, a Maria da Mata, que tinha uma mãe tão especial, casou com o Mário Batista. O Mário Batista trabalhava na Central do Brasil. Veja só, lá no início de 1900, na cidade chamada Entre Rios, que atualmente chama Três Rios, pertinho de Paraíba do Sul. Então o que aconteceu com o Mário Batista? Ele gostava de música. Mário Batista ajudou a fundar a banda 1º de Maio, que ainda existe até hoje na cidade de Três Rios. Quem for lá vai saber que essa é uma história verdadeira. Primeiro porque quem é griot não pode contar mentira. Então, o que eu estou contando é verdade. Aí o que aconteceu com o Mário Batista e com a Maria da Mata? Tiveram uma filha chamada Manuela. Era Manuelina, mas todo mundo chamava de Manuela. A Manuelina, então, depois de um tempo, ainda muito jovem, casou-se com José. José era um rapaz moreno, olha que mistura doida. A gente olhava para ele tinha a pele um pouco mais clara, meio negro, meio índio, cabelo escorrido e os olhos puxados. Parecia até que tinha alguma pessoa na família que era japonês, de tão puxadinho que o olho dele era. Então, seu José casou com a dona Manuelina. Tiveram 11 filhos. Desses 11, um deles não vingou, como diziam antigamente. Infelizmente, não vingou. Então, o que aconteceu? Desses 11 filhos, nasceu uma filha que se chamava Irani. Essa filha que se chamava Irani adorava pintar e desenhar. E a Irani, o que aconteceu com ela? Depois de um tempo, ela deixou os desenhos e as pinturas, deixou a escola e se casou. Se casou com outro meio branquela, que todo mundo falava assim, que era fortão, caminhoneiro. E aí o que aconteceu os dois? Casaram e tiveram 6 filhos. E desses 6 filhos, tem uma segunda filha, que o nome dela, imagine, sabe de onde surgiu o nome dela? De um filme. Na década de 50, esse rapaz que casou com a Irani, chamava Júlio, assistiu um filme que chamava, era o nome de uma cantora da época, eu acho, mas era assim, Rosemary, I love you. Então ele deu o nome dessa menina de Rosemary. E Rosemary, em português, é Rosa Maria. E Maria, gente, é com orgulho que eu tenho de ter Maria no meu nome. Então essa é a minha história. Se nós estamos num griot, eu estou contando para vocês a minha história que eu vim a saber há poucos meses atrás. E essa história eu fiz questão de contar para vocês porque eu gostaria que vocês tivessem o prazer de pesquisar e conhecer também a história da família de vocês. Então, por isso que eu acho que nesse dia especial, que a gente está falando sobre a Mãe África, que a gente está falando sobre as raízes do nosso país, que a gente saiba dar valor a essas pessoas que fizeram parte da nossa história, que está no nosso sangue, que está na nossa alma, que antes de tudo faz parte do nosso coração e da nossa cabeça. E é isso aí.